E aí, pessoal, vamos falar de livro? Hoje eu vim conversar com vocês sobre as leituras desse mês, de fevereiro. Então a gente vai falar de 3 livros que são bastante interessantes e tem assuntos diversos aqui para conversar. Para ficar bem claro para vocês, tá? Como eu moro na França, eu compro os livros em francês. E aqui os livros costumam ser mais baratos. Então compensa mais aprender a falar o idioma e comprar o livro em francês do que ter que importar ele lá do Brasil para vir para cá. E aí são esses 3 aqui. E aí eu vou conversar primeiramente sobre esse livro é o que eu estou usando para basear um próximo vídeo aqui pro canal, que a gente vai falar sobre essa questão da perda da nossa paz interna, né, por conta de tantas coisas que estão acontecendo. E esse aqui vai ser uma base, né, porque Antônio Damasio, ele é um professor de neurociências, né, de neurologia, de psicologia na Universidade da Califórnia do Sul, em Los Angeles. E é muito interessante esse livro porque ele fala de questões relacionadas aos sentimentos, né, e como que eles surgem durante a evolução, como que a questão do imperativo homeostático, né, como ao longo do desenvolvimento da espécie isso contribuiu para o surgimento das emoções. Eu estou na parte ainda dos sentimentos, ele vai também falar sobre cultura, etc. Então é um livro bem interessante. E como eu gosto muito de neurociências, de psicologia, e eu gosto de trazer algumas coisas relacionadas à cultura, né, então ele tem tudo isso, a vida, os sentimentos e a fábrica da cultura, o subtítulo do livro dele. Tem também o livro um psicólogo, né, um psiquiatra, que é o Irving Yalom. Ele é bem conhecido no campo da psicologia, então ele traz umas temáticas bastante interessantes que estão relacionadas à própria terapia em si, né? Então ele traz muito essa pegada da terapia. E nesse livro aqui, eu já li terminei de ler ele ontem, eu acho, anteontem. Livraço, ele é muito bom, as sacadas que ele traz, as coisas que vão acontecendo ao longo do livro, a questão do Schopenhauer, né, que como ele pensava a vida, como ele pensava a vida com os outros, né, a questão social, como que ele tratava os outros seres humanos, até de uma forma bastante indiferente, né, com uma busca por se distanciar, e no fim da vida ele muda um pouco, assim como acontece com os personagens ali que estão presentes dentro do livro. Então é uma narrativa muito emocionante. É muito emocionante, sobretudo, de ver o que acontece com os personagens, né, ao longo do tempo. E justamente porque, já no começo, o terapeuta principal, que é o Julius, olha que coincidência, o Julius, ele é diagnosticado com um câncer... como que é? Ele é diagnosticado com melanoma, né, por baixo da omoplata dele. E aí a história vai se desenvolvendo com ele buscando contato com um paciente com o qual ele falhou, né, com o qual ele sente que não deu certo o tratamento, e a narrativa se desenrola. Então muitas e muitas coisas vão acontecendo. É uma história que eu acho que vale muito a pena para você que quer ler uma trama interessante, uma trama que é fácil de absorver, é fácil de entrar nela. E eu diria que talvez pra mim é o top do ano, e nem comecei o ano direito com leitura. E um outro que eu comecei a ler também, que é esse aqui, o do Gabriel Garcia Marques, que é o 100 Anos de Solidão. Então, eu comecei a ler, não tenho muita noção do que vai acontecer exatamente, mas eu já achei ele bastante divertido, né, com o José lá, os filhos dele, as coisas que estão acontecendo. Ele tem um toque engraçado, mas eu não captei qual que vai ser a mensagem central. Mas já vi umas resenhas, então ele parece ser bem interessante. E para além dos livros, eu acho que uma coisa muito importante de se conversar, que é essa questão de o quanto que a leitura ela muda pra gente, até o nosso dia a dia e a nossa maneira de viver a vida, de ver o mundo, né? E pro canal que se chama Linguerdade, eu acho que a mensagem central que eu busco trazer para vocês é que através do aprendizado de línguas, a gente consegue conhecer novos mundos, a gente consegue se libertar de várias amarras. Só que essa linguerdade ela não serve somente para a questão do aprendizado de línguas, mas também para o próprio apropriar-se da língua que eu já domino,
né? Então, pra gente que é brasileiro, o português, e quando a gente se apropria dessa língua e das coisas que são produzidas nisso, a gente também consegue ter acesso a outros mundos, né? Então, a leitura, num país que quase não lê, eu acho que é um meio da gente conseguir acessar novas realidades, outras realidades, até para despertar essa fascinação, esse desejo de conhecer novos lugares. Para você que quer aprender uma língua, às vezes a leitura pode ser a primeira parte, o primeiro passo da sua viagem, né? Então, aprender um novo idioma, ele não começa só no momento em que você começa a estudar, mas ele começa também com a fascinação que você desenvolve, às vezes por um autor que você leu em algum momento, né? Então, aqui tem... eu estava lendo esse livro do Yalom e lendo coisas relacionadas ao Schopenhauer, fiquei com vontade de aprender um pouco mais de alemão, né? Então, até, quem sabe, no túmulo do Schopenhauer, para ver como que é, onde que ele foi enterrado, um pouco mais da história. Então, a leitura, ela consegue despertar vários e vários outros interesses, consegue abrir caixinhas ali, né? Consegue ramificar possibilidades pra gente. E o que eu queria trazer nesse vídeo é justamente essa ideia de que a liberdade, né, e aí não o nome do canal, mas esse sentimento de liberdade através da linguagem, não só da aprendizagem de outros idiomas, mas do domínio da nossa própria língua. Através dessa liberdade, a gente consegue nomear a nossa experiência interna, a gente consegue dar asas para essa imaginação, a gente consegue abrir possibilidades de sentido, de vida, desse mundo da nossa imaginação também. E que é justamente uma coisa que, em um país que não lê, a gente está carente também, que é a possibilidade de imaginar um mundo melhor, imaginar coisas que são mais agradáveis, né? Então, acho que a literatura, né, o ato de ler, ele dá essa possibilidade. E a gente precisa muito ver isso também como uma necessidade básica, e não como uma coisa supérflua. E o qual é um grande problema da nossa sociedade de ver na leitura algo que é, às vezes, até uma distinção de classe, e não necessariamente uma necessidade humana. Então, eu acho que é muito importante da gente conseguir ver a leitura não como um luxo, mas como uma necessidade, assim como escovar os dentes, porque é uma ginástica, né? Assim como o exercício físico é para o corpo, a leitura é para o nosso cérebro, e a gente precisa muito aprender a largar essa visão de que leitura é um ato de, sei lá, de privilégio, de luxo, mas na verdade como uma necessidade básica. Porque através dela a gente se educa, a gente se forma, não formalmente, mas a gente vai adquirindo habilidades, competências de dominar essa língua com a qual a gente vive em sociedade. E a gente precisa dela para se comunicar, para aprender a falar, para aprender a discutir, para aprender a aprofundar as discussões, para ter um maior domínio das temáticas que a gente trata. E sem ela a gente não consegue fazer isso. De modo que as nossas conversas acabam ficando muito rasas. E uma última mensagem que eu queria trazer nesse vídeo é justamente para vocês, homens. Homens, meus amigos, leiam mais. A gente precisa ler mais, a gente precisa aprofundar a nossa alma, aprofundar esse conhecimento que a gente tem da realidade, e sem leitura a gente não consegue aprofundar nada. E não estou falando só de leitura de livros de autoajuda, de produtividade, essas coisas, mas estou falando também de livros que nos coloquem dentro de histórias, nos coloquem dentro da pele de diferentes personagens, que nos permitam viajar através dessas palavras que a gente vai lendo. E a gente precisa muito disso para poder imaginar o mundo, né? Para poder imaginar diferentes possibilidades de mundo que a gente gostaria de viver. Porque a realidade, ela também começa com a imaginação, de certa maneira, né? A gente imagina uma realidade nova até que a gente toma atitudes para transformar essa coisa que era uma imaginação em uma realidade, aquilo que era sonho em realidade. Então a gente precisa, nós homens precisamos ler mais. Eu estava nesse barco de pessoas que liam exclusivamente conteúdos que têm a ver com produtividade, autoajuda, e sentia que quando eu lia uma história, alguma coisa assim, parecia que era inútil, parecia que não servia para nada. Até que eu comecei a ler um pouco mais de história e histórias, né, literatura, essas tramas, e eu vejo que isso
a capacidade de me ensinar algo que eu carrego com muito mais longevidade para a vida, eu acho que isso fica muito mais marcado, porque aquela história dura, ela toca, ela traz emoções, traz muitas coisas que, na maior parte das vezes, nós homens não queremos olhar para isso, como se nós não tivéssemos emoções, como se nós não tivéssemos sentimentos. E que é uma coisa que justamente o Antônio Damasio vai falar nas neurociências aqui, que ele vai explicar sobre os sentimentos, que são justamente meios pelo qual o nosso corpo, o nosso organismo multicelular, né, nós enquanto humanos e até outras espécies utilizam para sentir o ambiente, né, para monitorar esse ambiente. Então os sentimentos a gente precisa conseguir dar nome para eles. E como é que a gente vai conseguir dar nome se a gente não se informa, não se comunica, não lê principalmente? Então, basicamente, esses são os livros que eu coloquei como meta para ler esse mês. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia do que eu trouxe, né, não só dos livros, mas também da mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, da necessidade que a gente precisa de ler mais, mas também de instigar outras pessoas a lerem mais, de fazer com que as pessoas, os nossos amigos, as pessoas ao nosso redor tenham mais vontade de ler, porque isso pode mudar muito a nossa realidade, tem muito potencial de mudar, porque a gente cada vez mais está enfurnado dentro das redes sociais, perdendo nossa atenção, enquanto os livros eles podem nos ajudar a recuperar essa atenção e até a memória também, né? Então, instiguem os seus amigos, os seus conhecidos a lerem mais, falem das histórias que vocês estão lendo, quando tiverem conversas, falem um pouco mais das tramas que vocês vivenciaram lendo os livros, e eu sinto que isso vai ajudar a incentivar mais e mais pessoas a terem curiosidade, a despertar essa curiosidade por outras leituras. Eu trouxe esses 3 livros, eu espero que, de algum modo, isso possa desencadear em alguns de vocês aí alguma curiosidade sobre essas leituras. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio, esse aqui é o canal Linguerdade. Nesse canal a gente vai falar sobre aprendizado de línguas, sobre cultura, sobre tocar um pouquinho da psicologia ali, neurociências e fazer essa salada, mas que no fim das contas ela tem o seu gosto único. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!